bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para né, todo mundo aí falando. Mas espera aí, se todo mundo está falando, esse discurso é direto ou indireto? Quem é que está falando diretamente? Quem é que está falando indiretamente? Tá certo? É isso que a gente vai ver hoje nessa aula, tá bom? Então, vou já passar aqui para o próximo slide. Então, o nosso tópico de hoje, né, são os tipos de discurso, certo? Então, a gente vai ver o que é um discurso direto, características, exemplos. Discurso indireto, também características e exemplos. E o discurso indireto, livre, ok? Então, vamos lá. Pronto. Aqui, ó. O narrador, o que é o narrador, professor? O narrador é quem conta a história, é quem relata a história, tá certo? O narrador dispõe de 3 processos para dar a conhecer os pensamentos e as falas das personagens, tá certo? Então, o narrador, ele vai usar 3 ou um dos 3 processos para dar a conhecer os pensamentos, tá certo? E as falas das personagens. Quando ele usa esses processos, a gente chama de discurso. Então, discurso é o uso, tá certo? Que o narrador faz, ok? Para o que, professor? Para dispor, para expressar os pensamentos ou as falas dos personagens. Então, você está vendo aqui 2 imagens aqui ao lado, né? 2 pessoas, né? Trocando ideias. Então, a gente vai falar de discurso direto, discurso indireto, discurso indireto livre, certo? Então, presta atenção aqui no próximo slide. Tá aqui, ó. Discurso direto, que é o discurso direto. É a transcrição fiel. O que é a transcrição fiel, professor? É a transcrição verdadeira, tal qual o personagem, alguém falou. Então, eu vou falar exatamente o que alguém, né, o que eu ouvi de alguém, tá certo? Então, daí é a transcrição fiel das falas, que a gente chama. Então, o discurso direto é a transcrição fiel das falas das personagens no texto, ok? Um enunciado em discurso direto é marcado pela presença de verbos declarativos do tipo dizer, afirmar, acrescentar e surge, né? Depois de 2 pontos, parágrafos e travessão. Olha só que característica bacana. Então, além, né, do discurso direto ser a transcrição fiel, tá certo? Do personagem, que a transcrição fiel, professor, o personagem fala diretamente, tá certo? A transcrição fiel é a transcrição verdadeira, a transcrição do próprio personagem, ele está falando diretamente, por isso que o discurso é direto, tá certo? Ok? Algumas características, professor, como é que eu posso observar? Tá aí, ó, o discurso direto é marcado pela presença de verbos declarativos. O que são verbos declarativos, professor? São verbos que declaram, que afirmam algo, como de fato aconteceu, tá certo? Beleza? São verbos que declaram, que dizem alguma coisa para alguém. Do tipo, tá aí, ó, o próprio verbo dizer, afirmar, acrescentar. E também esses verbos aí, eles surgem depois, né, gente, de 2 pontos, ou então parágrafo, ou então travessão. Então, sempre que você enxergar, presta atenção, 2 pontos, ou seja, um em cima e um embaixo, parágrafo e um travessão, você está diante do discurso direto. Professor, dê um exemplo aí, por favor, na hora. Olha um exemplo aí, ó. Consoamos aqui os 3. Presta atenção. Consoamos aqui os 3. Disse com a pureza e a ironia de um patriarca. A senhora faz de quem é o pequeno a mesma coisa, e eu, embora indigno, faço de São José. Miguel Toga aí. Percebeu que quando, ó, tem o travessão. Quando tiver o travessão, você tem a marca do discurso o quê?
do discurso direto. Quando esse travessão está aí, gente, está aí, ó, tá certo? É a marca de que alguém está falando diretamente, por isso que o discurso é direto. Então, aqui é a fala de alguém, ó. Ele está se expressando aqui diretamente. Consoamos aqui os três. Diz com a pureza e a ironia de um patriarca. Olha só, tá aí o verbo dizer, ó. Disse com a ironia, aí, ó. Com a ironia, aliás, com a pureza e a ironia de um patriarca. Aí vai lá. A senhora faz de quem é. O pequeno, a mesma coisa. E eu, embora indigno, faço de São José. Olha só como é legal, né? Então, no discurso direto, a personagem fala diretamente, como você está vendo aí no exemplo. Tá certo? Você está vendo aí o verbo dizer lá, ó, dizer e o travessão. Então, veio aí uma dessas três características que falamos aí, gente. Não tenha medo, é discurso direto, ok? Próximo. O discurso indireto, olha só. O discurso indireto é a reprodução da fala de personagens e pessoas por outra entidade. O que é o discurso direto, pessoal? Em poucas palavras, é quando eu me aproprio da fala de alguém para dizer alguma coisa. Tá certo? É o famoso fofoqueiro, né? Tá certo? Olha, o Henrique disse que não sei o quê, que não sei o quê. Isso aí é o discurso indireto. Por quê? Porque eu estou me apropriando da fala de alguém, tá certo? Para dizer alguma coisa. Por isso que está aqui, ó, é a reprodução da fala de personagens e pessoas por outra entidade, por outras pessoas. Entenda-se aí, entidade por pessoa, tá certo? Por isso ocorrem algumas transformações, sobretudo ao nível dos indicadores de tempo, espaço e também, né, como a pessoa verbal. Então, você vai sempre ver aí o tempo, o espaço e a pessoa do discurso, quando você estiver usando o discurso, né, aí, indireto. Ok? Então, você vai, no discurso indireto, você vai se apropriar da fala de alguém para dizer alguma coisa. Exemplo aí, ó. Com a pureza e a ironia de um patriarca, ele, aí, ó, Garrinchas, né, diz que consoavam ali os três. Olha só, preste bem atenção. Aqui é um exemplo de discurso indireto. Como é que eu sei que é indireto? Preste atenção. Qual foi o discurso direto lá? Tinha que ter o quê, hein? Tinha que ter o travessão, tinha que ter os dois pontos, tá certo? Ou então lá no parágrafo, não era isso? A gente não viu? Olha aqui. Tem travessão, gente? Não tem. Tem dois pontos? Não tem. Detalhe. Olha só na segunda frase aqui, né, no segundo período, o que é que ele diz? Ó? A senhora fazia, olha, esse verbo aqui, fazer, ó, a senhora fazia de quem era. O pequeno, a mesma coisa. E ele, embora indigno, fazia de São José. Presta atenção que não é mais aquele personagem do primeiro exemplo lá que está falando, agora é alguém, né, dizendo aqui, dizendo, né, expressando através da fala já de outro alguém, isso é o discurso indireto, é quando eu me aproprio da fala de alguém para dizer alguma coisa. Tá certo? Quando não é meu, quando eu não usei nenhuma palavra minha, eu usei de outro, tá certo? Aí é o discurso indireto. Ok? Então tá aí, ó, com a pureza e a ironia de um patriarca, ele, olha só, ele, Garrinchas, disse que consoavam ali os três. É o Garrinchas que está dizendo? Ou é alguém que está expressando o que Garrincha fazia? Alguém que está dizendo que o Garrinchas, né, ele aí, Garrinchas, fazia. Percebeu aí como é indireto? Ok? Beleza? Aí, ó, a senhora fazia. É a senhora que está dizendo que faz? É a senhora que está dizendo que faz, gente? Não. Alguém está dizendo, tá certo? Que a senhora fazia de quem era. O pequeno, a mesma coisa. E ele, embora indigno, fazia de São José. É alguém que está falando aqui o que a senhora fazia, o que Garrinchas fazia. Por isso que o discurso é indireto. Então, o discurso indireto é quando eu me aproprio, tá certo? Da fala de alguém. Ok? Beleza? Show? Próximo slide aqui, ó, o discurso indireto livre. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Claro que a gente vê mais em ensino médio, em livros, né, que tem um nível muito alto, assim, de interpretação, né, e leitura, para você identificar, né, quem está falando no texto e tal, é um pouquinho difícil, mas com essas características aí dá para você identificar, ok? Então,
né? Fala, caracteriza o verbo declarativo. Já lá no direto a gente não usava o verbo declarativo lá, afirmar, disse, enfim, né? A gente não usou. Aqui ele não usa. Ele faz um discurso, ele usa indiretamente livre, tá certo? Então, aqui, ele não utiliza o verbo declarativo, né? E a conjunção também, né? Que normalmente introduz o discurso indireto, que é a conjunção que, ok? Você vê lá, o Henrique disse que amava fulano. Aqui no discurso indireto livre, você não usa essa conjunção que, ok? Olha só como é que fica, ó. Ele, então, se fosse a queixar-se, cada consideração do destino valia-lhe o bom feitio. Viesse o que viesse, recebia tudo com a mesma cara. Aborrecer-se para quê? Não lucrava nada. Chamavam-lhe filósofo. Areias, olha só, areias queriam dizer, importava-lhe lá. Olha só, percebeu que parece um discurso, parece direto, né? Mas não apresenta, gente, as marcas gráficas. Percebeu aí? Tanto é que não tem aqueles verbos declarativos, aqueles verbos que afirmam alguma coisa. Tá certo? Alguém está falando aqui, né? Como se personagem fosse. É um discurso indireto livre. Tá certo? Ok? Então, ó, ele então, se fosse a queixar-se, você percebe que não é direto, ó, tá certo? E que para ser indireto, só indireto, tem que ter a conjunção, além daqueles verbos lá, tem que ter a conjunção. Não tem a conjunção que aqui, ó. Beleza? Ok? Então, aí é um indireto livre. Aí, ó, discurso direto e indireto, regras de transformação. Aí você vai ver aqui comigo, na passagem do discurso direto para o discurso indireto, ocorrem transformações. Então, quando eu passo do direto para o indireto, deixa eu mudar aqui, tá certo? Deixa eu sair daqui um pouquinho. Pronto, vou ficar aqui. Quando, gente, a passagem, né, a transformação de um discurso direto para um discurso indireto, você vai ver aí que vão ocorrer, né, transformações. Transformações de quê, professor? Da pessoa gramatical, dos tempos verbais, dos advérbios, dos pronomes, tá certo? Pessoais, dos pronomes ou determinantes possessivos e demonstrativos. Então, quando você transforma um discurso direto em indireto e vice-versa, tá certo? Sempre vai sofrer aí transformação, sempre, sempre. Pode ser a pessoa gramatical, pode ser o tempo, pode ser o advérbio, tá certo? O pronome, entre outros. Vamos ver como é que se identifica aqui. Tá aqui, ó, discurso direto e o discurso indireto. Como é que eu vou transformar? No discurso direto, usa-se primeira ou segunda pessoa, tá certo? No discurso indireto, eu uso o quê? A terceira pessoa. Tá certo? Professor, em que tempo o discurso direto fica? O discurso direto fica no tempo presente, num pretérito perfeito, no futuro do indicativo, tá certo? E no modo imperativo. Quando eu transformo para o discurso indireto, aí eu vou usar o quê? Eu vou usar só a terceira pessoa, tá certo? Eu vou usar um pretérito imperfeito. Olha, ao contrário lá do direto, que eu uso pretérito perfeito, aí é importante você estudar verbo, tá certo? Para você ver lá os tempos verbais. Aí o outro, na terceira pessoa, no discurso indireto, você usa o pretérito mais que perfeito. No futuro do indicativo, você usa o condicional, que é aquele se, né? E também o modo conjuntivo ou infinitivo. Professor, o que é um modo conjuntivo? É aquele famoso modo que a gente chama de subjuntivo, tá certo? Beleza? Ok? Temos lá o indicativo,
né, o modo indicativo, temos o subjuntivo e temos o imperativo. Aí você vai usar aqui o conjuntivo, que é a mesma coisa do subjuntivo, beleza? Ou infinitivo. O professor deu um exemplo aí, deu um exemplo, eu vou dar. Eu estou aqui, eu digo assim, ó, falei, falei a verdade sobre a pandemia. Olha aí, ó. Falei, falei, pretérito perfeito, tá certo? Professor, então quer dizer que quando o pretérito for perfeito, o discurso é direto? É isso mesmo. O professor deu um exemplo do presente, falo, falo a verdade. Olha só, discurso direto. Professor, como é que ficaria no futuro do indicativo? Falarei a verdade. E no modo imperativo, fale a verdade. Professor, então como isso vai ficar lá no indireto? Gente, só muda, olha. Enquanto aqui, por exemplo, estava lá no presente, eu peguei lá, falo a verdade, não foi? Eu digo assim no indireto, ó, fulano, fulano, olha só, fulano falava a verdade. Olha só, o pretérito imperfeito. Então, o Henrique falava a verdade. Quando diz o Henrique falava a verdade, o discurso é indireto, porque não é o próprio Henrique que está falando. Se fosse o próprio Henrique falando, seria como? Falei a verdade ou falo a verdade. Então é só você observar os tempos aí também, tá certo? Ok? O pretérito perfeito também, ó. Aí lá no pretérito mais que perfeito vai mudar. Quando, gente, não tem dúvida, pessoal, não tem dúvida, basta você decorar. Ó, para o discurso ser direto, tem que estar na primeira ou na segunda pessoa, ok? O tempo tem que ser presente, pretérito perfeito, futuro do indicativo ou modo imperativo. Já no discurso indireto, só pode estar em uma pessoa, que é qual? Terceira pessoa. Tá certo? Sempre. Pessoa sempre. Sempre. Sempre bota na terceira pessoa. Pessoa que é a terceira pessoa é o ele. Ele falou. Olha só. Ele falava. Na verdade aqui, ó. Ele falava a verdade. Tá certo? O pretérito mais que perfeito também, ele falara a verdade. Condicional, se ele falasse a verdade, olha só, tá certo? E o modo conjuntivo, talvez ele fale a verdade. E assim por diante. Então tem como você identificar, certo? Pelos tempos. Próximo, professor, outro exemplo aí. Olha só, discurso direto para o discurso indireto ainda. Ó. Pronomes pessoais de primeira ou segunda pessoa, tá lá, ó. Primeiro eu, segundo tu, tá certo? Aí primeiro nós, segundo vós, tá certo? E tem o me, ti, nos, vos, que servem como complemento lá na frase. E temos os pronomes pessoais de terceira pessoa, que é o ele, ela, no singular, né? Eles, elas, que está no plural, que é o sujeito, e tem o li, o, né? Na verdade, os e as, que são os seus complementos. Então, você, quando vai transformar, né, o discurso direto para o discurso indireto, essas transformações aí, quando você vai mudar, né, o discurso, essas transformações aí acontecem, tá bom? Então, você pode ver aí, é só lembrar, gente, discurso direto, eu falo, eu, aqui, ó, tu falas, ok? Beleza? No discurso indireto, ele que fala, ele é o fofoqueiro. Então, ele que fala. Então, é indireto. Ok? Beleza? Então, tá aí. Serve também como. E o discurso, ainda, olha, o discurso, outras formas, né, de identificar a transformação do discurso direto para o discurso indireto. Os pronomes determinantes possessivos, que vocês já viram, né, nas videoaulas aí, ó. Por exemplo, meu, teu, nosso. Se eu falo meu, teu, nosso, eu estou falando, tá certo? Na primeira pessoa. E aqui só no indireto. Aqui no possessivo, eu só derivados. Já os pronomes determinantes possessivos, seu, o seu,
tá certo? Beleza? Ok? Show! E alguns ainda, ó, advérbio de tempo, que tá quando for. Tem várias formas de você identificar quando o discurso é direto ou indireto. O advérbio de tempo, agora, o hoje, ó, é o presente. A gente não usou o presente lá, a gente não falou no outro slide, que o tempo presente, né, é a presença do discurso direto, o tempo passado, né, o pretérito imperfeito, é o discurso indireto, tá aí, ó, o agora. Agora, hoje, ontem, amanhã. Por essas características dá para você identificar quando o discurso é direto ou indireto, tá certo? Advérbio de lugar, ó, aí, aqui, cá. Só por isso aí, pessoal, já pressupõe-se que alguém está falando agora, hoje, ontem, amanhã, aí, aqui, tá certo? Quando eu uso esses advérbios aí, já pressupõe-se que é uma pessoa que está falando diretamente. Já quando não é uma pessoa que está falando diretamente, ou seja, indiretamente, acrescenta esses verbos aí, ó, apresenta, na verdade, esses verbos aí. Então, naquele momento, naquele dia, no dia anterior, no dia seguinte, além, ali, lá, ou só, ou seja, está bem longe. Por quê? Porque é terceira pessoa. Tá certo? Tá certo? Tá bem distante. Não é a própria pessoa que fala diretamente. Tá certo? Então, por essas características, dá sim para você identificar aí. Ok? Outros ainda, ó, frase interrogativa direta. Olha só, dá para identificar quando o discurso é direto. Ele pode também estar numa frase interrogativa direta. Tá aí, ó. Isabel, vais ao cinema? Quando pergunta assim, Isabel, vais ao cinema? É alguém falando diretamente. Por isso que o discurso é direto. E o vocativo, Isabel, vem cá. Ó, alguém está falando, alguém está chamando Isabel diretamente. Aí é o discurso direto. Então, sempre que vier aqui, tá certo? Uma frase interrogativa, aí você vai usar, você está diante do discurso direto. E frase interrogativa indireta, aí é o discurso indireto, introduzida por uma oração subordinante. Diz assim, ó, perguntou a Isabel se ia ao cinema. Quando tem essa frase aí, perguntou a Isabel se ia ao cinema. Gente, é a própria Isabel que está falando? Aliás, alguém falando com a Isabel? Não, não. Tá certo? Por isso que é indireto. Perguntou a Isabel se ia ao cinema. Ok? Alguém perguntou a Isabel se ela ia ao cinema. Ou seja, não é a própria pessoa que está falando aqui, ó. Entendeu? Por isso que é indireto. Aqui, desaparece ou é transformado em complemento indireto também. Disse a Isabel que fosse lá. Ou seja, alguém disse a Isabel que ela fosse lá. Então, alguém está dizendo aqui que outro alguém disse a Isabel que alguém, né, fosse lá. Coisa confusa, né? Porque é indireto mesmo, tá certo? Ok? Então, isso aí é o que a gente chama de discurso direto ou indireto. Beleza? Então, resumindo. Discurso direto, personagem fala diretamente. Discurso indireto, personagem lá, o narrador, na verdade, é que fala, tá certo? Fala indiretamente. Pega, se apropria da fala dos personagens, né? Para, enfim, dizer, né, pessoal? Falar também, informar de forma indiretamente. E daí tem todas essas características aí que você pode identificar. Então, se for tempo presente, se for tipo presente hoje, né, agora, usar os verbos de agora, hoje, né, nesse instante, tá certo? Aí é o discurso direto, porque pressupõe-se que alguém está falando diretamente. Olha, agora vamos ao cinema. Alguém fala diretamente. Tá certo? Beleza? Ok? E o vocativo aí, Isabel, vem cá. Alguém fala diretamente. Isabel, vai ao cinema. Alguém fala diretamente. Tá certo? Já no indireto não temos essas características. O Lano perguntou a Isabel se ia ao cinema. Olha só, é indireto. Ok? Então é bem fácil. Então você vai revisar aí tudo direitinho, tá certo? Pelo vídeo. Observe bem as características todas, né? Presentes aí, tá certo? E também expostas pelo professor. Se houver alguma dúvida, deixa lá nos comentários do nosso canal
e acompanhe aí, tá certo? E ative o sininho para você receber todas as nossas notificações, todas as nossas aulas. Desde já, grande abraço, tchau, tchau.